Matheus Teixeira. E tem um pulo do gato, que a própria Michelle acabou revelando. A autorização do ministro Alexandre de Moraes era de que Flávio Bolsonaro visitaria o pai de quartas e sábados, assim como Carlos Bolsonaro e Renan. Só que ele é advogado e foi constituído advogado de Jair Bolsonaro. Os advogados e os médicos podem frequentar a casa diariamente. É o que ela disse. Olha, o Flávio vai poder frequentar, inclusive ser esse interlocutor político de Jair Bolsonaro. A questão é que a decisão do ministro Alexandre de Moraes coloca Flávio desde o início. Isso foi o alvará de soltura, como filho, não como advogado. Agora o ministro Alexandre de Moraes dá uma segunda oportunidade, num prazo de 24 horas, o ex-presidente Jair Bolsonaro colocá-lo como advogado para que ele possa frequentar diariamente a casa, o que vai ser de grande valia para Flávio Bolsonaro, porque precisa de Jair Bolsonaro para construir a candidatura presidencial dele, né? Perfeito, Uribe. A tendência de fortalecimento do nome de Flávio Bolsonaro na direita só aumenta. Desde o começo aí que ele foi escolhido pelo pai como candidato, ele vem crescendo nas pesquisas e agora essa prisão humanitária deve reforçar a imagem de Flávio Bolsonaro como o próprio Rogério Marinho disse a Tainá, o porta-voz do pai, e não só o porta-voz, como o candidato à presidência da República do bolsonarismo. Na entrevista que fizemos no 360 anteontem, no dia da decisão da prisão domiciliar com Flávio Bolsonaro, ele revelou ali que o pai dele, que ele questionou o pai, e se você ficar elegível, pai, quem será o candidato? E Jair Bolsonaro disse, não, mesmo se eu ficar elegível, que é muito pouco provável, mas não podemos descartar nada, o candidato segue sendo Flávio Bolsonaro. Portanto, é um movimento, não dá para ter certeza que isso aconteceria de fato, mas é um movimento para fortalecer a imagem do filho mais velho, 01, como ele costuma falar, Flávio Bolsonaro, nesse processo eleitoral. Outro ponto interessante da entrevista que a gente estava vendo aqui da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que eu queria ressaltar, Uribe, que vai muito na linha do que você vem falando nos últimos dias e que nas redes sociais eu até vi algumas pessoas contestando o que tu disse sobre os costumes alimentares de Jair Bolsonaro e como isso representa um risco para a própria saúde do ex-presidente. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro disse ali que ele tem um paladar mais infantilizado, ou seja, que para fazer ele seguir o regime como os médicos pedem é difícil e, portanto, aquilo que você vinha falando nos últimos dias, né, Uribe, que na Papudinha ele seguia ali um regime rigoroso, que é a própria prisão que fornece, que agora em casa ele pode sair mais da receita ali que os médicos passaram e, portanto, ter mais risco de saúde ele estando em casa. Portanto, mesmo ele estando nessa prisão domiciliar, ele corre risco, se ele escapar ali da alimentação que os médicos estão recomendando, de voltar a ter um agravamento na saúde. Muita gente na rede social contestando o que o Uribe vinha falando nos últimos dias, de que ele em casa corre mais risco de fugir da dieta e, portanto, ter problemas de saúde, foi indiretamente confirmado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro agora, que revelou ali que ele tem um paladar mais infantilizado, ou seja, que ele não gosta de comer salada, fruta, essas coisas que a gente sabe que fazem bem à saúde, que os médicos costumam recomendar. Mas, do ponto de vista político, acho que a conclusão é essa que o Rogério Marinho trouxe para a Tainá mais claramente, que a gente já havia dito. Flávio Bolsonaro torna-se agora o principal porta-voz do pai, o que ele já vinha sendo, e ainda mais com essa retirada de Michelle Bolsonaro, que agora deve seguir um perfil mais ali de cuidar da família, focar na eleição do Distrito Federal, onde ela é favorita para vencer para o Senado Federal, e o filho Flávio Bolsonaro dando as cartas no âmbito nacional, e tudo isso vai ficar muito bem resumido lá em junho em relação ao Ceará. Vamos ver se o PL vai apoiar Ciro Gomes ou não vai. Está ali o grande sintoma do poder de Flávio Bolsonaro ou de Michelle. No primeiro momento, Michelle ganhou a queda de braço com a retirada do apoio a Ciro Gomes, mas ele já tem uma reaproximação em curso e, se isso se concretizar, vai ficar claro que quem dá as cartas é Flávio Bolsonaro e não Michelle Bolsonaro.